Irmãos, olha que palavra tremenda. Eu preciso que você dobre a sua atenção nessa palavra. A Bíblia diz, 2 Reis 6,15, diz assim: O servo do homem de Deus levantou bem cedo pela manhã. Quando saía, viu uma tropa com cavalos e cavaleiros de guerra, que havia cercado a cidade. Ele exclamou: Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, mais são que estão conosco do que com eles. Eliseu orou: Senhor, peço que abra os olhos desse rapaz. Quando o Senhor abriu os olhos daquele jovem, ele viu colinas e cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Eu falei: irmão, peraí, vamos procurar entender. A Bíblia diz que se esse ocorrido aconteceu, de o inimigo, os sírios, cercar a cidade de Samaria, porque Eliseu ele tinha desvendado os planos do rei da Síria contra o rei de Israel. Você vai ver se tomar leitura de 2 Reis 6,8, estava tendo guerra, só que Eliseu sempre falava: evite passar por tal lugar. Percebe que Eliseu evitava a guerra, ele evitava o conflito, porque o homem de Deus sempre vai trazer diferença no ambiente. Você vai ver que Eliseu não queria ver a guerra ali entre Israel e a Síria, entre os sírios. Você vai ver que a Bíblia fala que Eliseu falou para o rei de Israel: evite passar por ali. Por quê? Porque ali estão os acampamentos arameus, então vamos evitar guerra, vamos evitar contenda, vamos evitar fofoca. Eliseu estava evitando tudo isso, porque a gente como homem de Deus tem que evitar. Não é colocar fogo na lenha, é evitar. Só que percebe que Eliseu evita, aí você vai ver que Eliseu começa a desvendar os planos do adversário. Aí resumindo, alguém vai falar: profeta Eliseu está revelando seus planos, ó rei da Síria. Aí a Bíblia diz que o rei da Síria vai ficar indignado com esse incidente, vai falar assim: onde está esse profeta? Para eu poder prender ele. Aí você vai ver que por esse motivo a cidade de Samaria foi cercada, porque Eliseu estava desvendando os planos do adversário, os planos do rei da Síria contra o rei de Israel, e assim o rei de Israel não era pego. Eliseu desvendava os planos do adversário. Percebe, Eliseu estava mexendo com o inimigo também não deixou barato. Mandou homens para tentar capturar Eliseu. Paulo, quando expulsou aquele demônio daquela jovem, viu parar numa prisão. Porque, meu filho, cutucar o adversário também, você tem que entender, mexer com o inimigo não vai ficar de braços cruzados, ele vai querer vir também. Ele vai querer vir afrontar. Só que escuta, a Bíblia diz, 2 Reis 6,15, que o servo, quando se levantou, ele ficou perturbado. Falou: meu senhor, e agora o que faremos? A cidade está cercada com cavalos e cavaleiros. A Bíblia diz, ao redor de Eliseu tinha cavalos e cavaleiros de fogo. Então percebe, o que o inimigo tinha no material, cavalo e cavaleiro, Eliseu tinha em fogo. Presta atenção, a Bíblia fala que a cidade estava cercada com cavalos e cavaleiros. Só que a Bíblia diz que quando o jovem foi aberto os olhos espirituais daquele jovem, eles viu cavalo e cavaleiros de fogo. Então peraí, o que o inimigo tinha no material, Eliseu tinha no espiritual. Eu vou repetir, o que o inimigo tinha no material, Eliseu tinha no espiritual. Porque percebe, o inimigo ele tinha cavalos e cavaleiros, Eliseu tinha cavalos e cavaleiros em fogo. Então percebe, o que o inimigo tinha no material, Eliseu tinha no espiritual. Filho, você tem muito mais no espiritual do que no material. Você está entendendo? Visa mais no espiritual, irmão. Só que escuta só, você vê que Eliseu falou: mais são que estão conosco do que com eles. Ou seja, o que eu tenho são mais que estão com eles. Só que escuta, só que olha que interessante, você vai ver que a Bíblia fala que o servo, quando viu aqueles cavaleiros, ficou perturbado. E agora, meu senhor, o que faremos? Eliseu falou: ei, calma, mais são que estão conosco do que com eles. Olha a diferença. Por que Eliseu não ficou com medo e o servo ficou com medo? Porque o servo não estava vendo o que Eliseu estava vendo. Eliseu tinha visão aberta, Eliseu era homem de Deus. Então percebe, um homem de Deus não fica perturbado. Agora o servo está perturbado na situação. Os dois estão na mesma situação, Eliseu e o servo, só que o servo está perturbado, Eliseu está tranquilo. Tem pessoas que olham para mim e para você e falam: como pode? Esses crentes, o mundo está se acabando e eles estão tranquilos. Porque quem tem Deus não fica abalado com qualquer situação. Quem tem Deus não se abala. A Bíblia diz que eles confiam no Senhor como o Monte Sião, não se abala. Não pode ser abalado. Eliseu tinha Deus, Eliseu não ficou abalado. Pode perceber, agora o servo ficou perturbado. E agora o que faremos, meu Senhor? Eliseu, calma. Então percebe a diferença de uma pessoa que tem Deus para uma que não tem. Quem não tem fica perturbado, mas quem tem está tranquilo. Sabe por que a gente está nessa paz? A gente tem Deus, irmão. Quem tem Deus, nada abala ele. Pode perceber, Eliseu tranquilo, o servo perturbado. Só que a Bíblia fala, e eu preciso que você dobre a sua atenção. A Bíblia diz, 2 Reis 6,17, que Eliseu estava cercado. Olha o que a Bíblia fala. Quando Eliseu orou para Deus abrir os olhos daquele rapaz, o jovem viu na colina esse cavalo e cavaleiro de fogo ao redor de Eliseu. Percebe, não estava ao redor do servo, estava ao redor de Eliseu. Por que a Bíblia fala que os cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu? Porque lembrando bem, o rei da Síria queria prender Eliseu. Então percebe, o inimigo queria avisar quem? Eliseu, porque foi Eliseu que desvendou o plano, foi Eliseu que é o homem de Deus. O inimigo quer realmente que é homem de Deus. Percebe? A Bíblia fala que Eliseu estava cercado com cavalos e cavaleiros de fogo. Eu falei: Deus, não entendi. Por que o Senhor só cercou Eliseu? Não cercou o servo? Sabe por quê? Porque Eliseu era o alvo do rei da Síria. O inimigo, ele visa realmente quem é meu. Quem não é meu, o inimigo não está nem aí para quem não é meu, porque já é dele. Quer ver uma coisa? Pode ler. Jó capítulo número 1, versículo número 10. O Satanás falou assim para Deus: tá, amém? Tu colocou uma cerca ao redor de Jó. Pode ler Jó 1,10.
O diabo falou isso para Deus. Tá vendo como Jó é protegido? Tu colocou uma cerca. Então percebe, Jó é protegido. Eliseu também era protegido. Você também é protegido, porque a Bíblia diz em Salmo 91. Ele dá ordem aos anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos. O Senhor dá ordem em anjos para nos guardar em você. A gente é cercado. Você está entendendo? Quem é homem de Deus é cercado, é protegido por Deus. A Bíblia diz que ele que pertence a Deus, o maligno não toca. Você vai ver que Eliseu não foi tocado. Eliseu estava cercado com cavalos e cavaleiros de fogo. Você é guardado. Tem alguém maior que te guarda. Reflita nessa palavra em nome de Jesus.